Querido Deus, filho do Pai, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom. Permitir que acordéssemos mais um dia. Que estivéssemos aqui a passar o dia a olhar a sua grandeza, a beleza que é a natureza. E por Senhor permitir com que nós respirássemos, mostrando a nós que ainda há tempo de ter fé e acreditar que as coisas vão mudar, vão melhorar, vão continuar, independentemente do que nós queremos. Graças te dou, Pai, porque Tu és bom. Vamos agora dar continuidade a essa palavra, Senhor. Abre a nossa mente. Abre a nossa mente para que possamos ver coisas, entender coisas que não nos foi ainda revelado. Só revele a nós. Vamos dar continuidade ao livro de Salmos. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmos capítulo 29, que diz a poderosa voz de Deus. Salmos de Davi. Salmos 29, capítulo 1. Dê ao Senhor, ó filhos de Deus. Dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as minhas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem, glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Ação de graças pela libertação da morte. Salmos de Davi, canto de dedicação da casa. Salmos capítulo 30, verso 1 em diante. Eu te exaltarei, Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo com medo. Por Ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova, será que o pó é capaz de Te louvar? Poderá ele declarar a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito Te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças Te darei para sempre. Lamento e louvor. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Salmos 31, verso 1 em diante. Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva.
porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos. A minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos da morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás. Do conflito de línguas, bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amém, o Senhor. Todos vocês que são os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi e Salmo didático. Salmos capítulo 32, verso 1 em diante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou com o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio,
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos do coração. Louvor ao Criador e Senhor. Exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu poder proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que lhe escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada. Observa todos os moradores da terra, Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Aimeleque, e por este expulso ele se foi. Salmos 34, verso 1 em diante. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado.
Oração pedindo a ajuda de Deus. Salmo de Davi, capítulo 35, verso 1 em diante. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio. E que o anjo do Senhor os persiga, pois sem razão me armaram ciladas. Sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-me os laços que tramam ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco. Eu afligi a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa. Rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei, no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isto, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não diga, acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. E assim, Senhor, terminamos mais 7 capítulos da sua palavra, do livro de Salmos. Pai, aprendemos uma coisa. Muitas das orações eram súplicas de pessoas agradecendo porque o Senhor não os desamparou, o Senhor não os deixou. Por mais que eles passavam por aflição, por mais que eles passavam por coisas que achavam injusto, do tipo, faziam o mal e eram pagos com bem. Sei que muita gente às vezes pensa que é o mais abençoado do mundo, faz de tudo que é errado e ainda assim é vivo, e ainda assim é abençoado, continua sendo próspero, sem saber que isso é a bondade de Deus, é a graça de Deus na sua vida, resplandecendo e mostrando a Ele que o Senhor ainda é com ele. Mas alguns tentam abusar, e quando o Senhor se livra deles,
acabam caindo em um abismo de tristeza muito profunda. Pai, não sejamos como esse. Que o Senhor nos faça sempre reconhecer a sua bondade e a sua graça nas nossas vidas. Sabemos que somos meros mortais e como meros mortais precisamos da sua bênção. Precisamos que o Senhor faça-nos ver qual é o nosso propósito aqui na terra. Porque muitos se desviam do seu propósito sem saber que o maior desviador do propósito é o Satanás, o inimigo, que tenta desde pequeno fazer com que você se desvie do caminho reto, do caminho do Senhor. E por que isso? Porque ele quer o seu mal. Infelizmente, ele quer o seu mal. Pai, não permita que ele nos faça mal esta noite. Sê conosco nessa noite, nessa madrugada. Que o Senhor nos proteja e continue nos protegendo a nós e aos nossos familiares e as pessoas que nós amamos. Pai, graças te dou e te rendo glórias, glórias. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.